Hebreus capítulo 11, versículo 23. Dobre sua atenção. Melhor a gente viver os propósitos de Deus do que viver os nossos próprios propósitos. O propósito de Deus é maior para a nossa vida do que o nosso próprio propósito. Aleluia! O que chama a atenção de Deus, o que toca no coração de Deus, não são grandes coisas. São pequenas ações dentro de um propósito dele, não dentro do nosso propósito. Aleluia! Vamos falar um pouco sobre fé, mas não é fé que eu quero falar sobre fé, eu quero falar sobre propósito. Pequenos propósitos que verdadeiramente faz grande diferença em nossas vidas. Diz assim, e tudo que nós vamos ler aqui é um propósito. Tudo que nós estamos lendo aqui, fé, mas com propósito. Diz assim, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses dos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expansão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passou o mar vermelho como por terra seca, o qual intentou os egípcios, e os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. O versículo 31 é o que nós vamos falar. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos ler só mais uma vez esse versículo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Podemos sentar agradecendo a Deus. Bendito és o nome de Jesus. Volte sua atenção toda para a palavra, que de repente possa entrar alguns caminhos que vai ficar um pouco meio difícil de você compreender, mas no final tudo vai dar certo. Amém? Tudo vai dar certo. Com Jesus no final sempre tudo dá certo. Não adianta. Amém? Por que a gente leu toda essa passagem? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu peço a sua presença. Ajuda-me a ministrar essa palavra, conforme eu recebi ela dentro do meu coração. Que o Senhor Espírito Santo me conceda a transmitir na mesma proporção, ou até mais do que isso, Senhor. Porque nós temos que entender o nosso propósito. Precisamos entender o nosso papel dentro do reino. Faça-nos viver os teus propósitos e não os meus propósitos. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, você nasceu com um propósito. Amém, Deus. Você nasceu com um propósito. Peça para a irmã Márcia. A irmã Márcia, você está pertinho dela ali.
porque assim fica mais fácil para ela entender. Sente lá, peça lá, irmã Márcia, você pode ajudar? Gente, você bem tranquilo. Tente. Glória a Deus. Hoje a nossa irmã Gissata veio, vai ficar luz, né? Mas nós vamos tentar aqui explicar. Você vai colocar aqui vai acompanhar aqui na leitura. A primeira coisa que nós temos que entender é o nosso propósito dentro do reino. Às vezes a gente almeja realizar grandes coisas. E não são essas grandes coisas que de repente Deus quer que você ou eu realizamos. E quando eu li essa passagem dessa mulher que se chama Raabe, que era uma prostituta, a palavra de Deus diz que pela fé ela escondeu os espias. Veja que a ação dessa mulher não foi grande coisa. Ela apenas escondeu 2 homens. Ela não foi uma grande coisa, mas ela está aqui escrita, irmãos. Deus fez questão de notificar essa mulher. Porque nós seres humanos, a sensação que dá que isso é visto por Deus se a gente fizer grandes coisas. Se fizer pequenas coisas, parece que Deus não se importa com as pequenas coisas que nós estamos realizando. Deus não olha como nós olhamos. A única ação dessa mulher, e ela está nos Heróis da Fé, foi esconder 2 pessoas. Uau! Foi a ação que ela fez para pegar e esconder 2 pessoas ali dentro. E Deus fez questão de falar, nota o nome dessa mulher aí, Raabe. Essa mulher foi tão honrada por Deus, por essa ação, que se a gente for ver a linhagem de Jesus, fala ela como uma das linhagens de Jesus Cristo. E a ação dela não foi grande coisa aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus foi grande coisa, porque havia um propósito para aqueles homens lá. Verdade, Deus, aleluia. Se não fosse aquela mulher a esconder os espias, aquele povo da cidade tinha pegado aqueles homens, mas para isso Deus pôs aquela mulher como um propósito ali. E o propósito dela foi: esconde esses homens. Não foi coisas extraordinárias, mas era um propósito que ela tinha para cumprir. Meu Deus, aleluia. Era um papel que ela tinha para realizar. Agora eu paro e pergunto: qual será o propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida? É algo que nós precisamos descobrir. Porque enquanto nós não descobrimos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos estar realizando um propósito que não agrada o coração de Deus. Nós podemos estar fazendo coisa pensando que agrada o coração do Senhor. E o Senhor está perguntando para mim e para ti: mas por que você está fazendo isso? Quem mandou você fazer isso? O que eu quero para ti não é isso, o que eu quero para ti é outra coisa. Senhor, mas esse é o que eu queria, não é o que você quer, mas não é o que eu tenho para te fazer. Eu acho extraordinário, eu oro pelo ministério das crianças. A gente vai entender, por isso que eu falei, dobre sua atenção. Irmãos, às vezes a pessoa que está cuidando das crianças lá atrás, sem saber, ela está preparando um homem ou uma mulher para fazer grandes coisas no mundo. Só que ela não sabe, mas ela está ali preparando. Mas o problema é que as pessoas, elas não querem desgastar para preparar, elas querem fazer, elas não querem que outros façam. Porque a visão de algumas pessoas hoje em dia é distorcida. Eu quero aparecer, eu que quero fazer. Não é dessa maneira no reino. Não é desse jeito. No reino todos nós participamos para que o nome de Jesus seja glorificado. Paulo no livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, tome sua atenção, você vai entender. É uma loucura que eu estou fazendo com Deus. Amém? É uma bagunça aqui que a gente vai fazer, mas no final vai tudo dar certo. Aleluia. Em nome de Jesus. Abre no livro de Coríntios, nós estamos falando, não esqueça essa palavra, nós estamos falando sobre o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Veja que o propósito
propósito de Deus na vida dessa mulher não é vai guerrear, não vai sair para a batalha. O teu propósito não é atacar, o teu propósito é apenas esconder os espias. Mas é tão pequeno, Senhor, mas é o propósito que eu tenho para você. Esconde. Fiel. Essa pequena coisa que tu vai fazer que vai se tornar grande. Porque o grande para acontecer precisa dos pequenos colaborarem. Aleluia. Precisa da ajuda dos pequenos para aqueles grandes poderem chegar lá. Aleluia. Paulo vem dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Se você quiser fazer a anotação, você vai fazer a anotação. 1 livro de Coríntios, capítulo 2. Glórias. Aleluia. Desculpa, capítulo 3, perdão. Está do lado do 2. O 3 logo depois. Está do ladinho. Se estresse comigo, não. 1 Coríntios, capítulo 3. Está do lado do 2. Diz assim a palavra de Deus no versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Todos estão trabalhando. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, porque é um trabalho, é uma função, há um desenvolvimento, e todos nós precisamos entender que precisa funcionar o corpo, não é o meu propósito, é o corpo de Jesus que precisa funcionar. Aleluias. Fiel Deus. O problema é que muitas pessoas querem viver o seu propósito, é o meu ministério, é o meu chamado. Não é o meu chamado, é o corpo de Jesus que tem que mover. Botou para nós realizarmos. Paulo diz: aquele que planta não é nada, aquele que rega também não é nada. Não é, porque quem dá crescimento é Deus. Aleluia. Amém. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho, irmãos. Quando nós trabalhamos por reino, aquele que ora, aquele que prega, ele tem o seu galardão. Aquele que cuida da criança, aquele que ministra no som, aquele que ministra no piano, aquele que louva, não importa, ele está trabalhando por reino e ele vai receber o seu galardão. É o propósito de Deus para a nossa vida e nós precisamos entrar no propósito de Deus. Qual é a visão de Deus para a minha vida dentro do teu reino? O problema é que as pessoas, elas querem estar sempre em evidência, querem estar sempre vista. Não é assim no reino, não é. É todos trabalhando para o corpo funcionar. Um propósito a ser cumprido dentro do corpo de Cristo. Aí Paulo segue dizendo, versículo 9: porque somos colaboradores de Deus, vós, lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um conforme, seja cada um como edifique sobre ele. Veja que Paulo não tem esse complexo de inferioridade. Eu botei o fundamento, eu que vou formar. Paulo diz: eu botei o fundamento como um sábio arquiteto. Outro veio e edifica sobre esse fundamento, mas não tem problema, não. O importante é que haja crescimento. Glória a Deus. Nós não podemos ter inveja e nem querer ser uma pedra de tropeço para alguém que está chegando lá. Nós temos que ser uma escada para que ele possa chegar lá. Aleluia. Porque no reino de Deus, de repente eu não cheguei, mas lá Jesus está notificando
chegou aonde que ele chegou sem a ajuda de pessoas. Jesus deu uma palavra para Pedro, dizendo: Pedro, está isso escrito no livro de de Mateus, capítulo 16. Fiel, aleluia, Senhor. Dizendo: Pedro, tu és pedra, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. As chaves do reino de Deus estão nas tuas mãos. A chave do reino de Deus está nas tuas mãos. O tempo passou, Jesus morreu, ressuscitou, veio o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, preencheu todos os discípulos, a promessa estava sobre a vida de Pedro. Pedro, a chave do reino dos céus está na tua mão. É na tua mão que está entregue a chave, Pedro. Quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a gente vai encontrar quando Nicodemos, aquele centurião italiano, ele envia pessoas para chamar Pedro lá em Jope, porque o anjo falou: chama Pedro, porque é necessário que Pedro venha para anunciar a palavra no meio de vocês. Quando Pedro chega naquele lugar, Pedro já vai dizendo: olha, você bem sabe que não é lícito eu conversar com vocês. Eu estou aqui porque Deus mandou, mas não é lícito. Eu não posso conversar com vocês, mas eu estou aqui embaixo de uma ordem. A palavra de Deus diz que quando Pedro anunciou o Evangelho, a primeira vez que o Evangelho é anunciado a gentil, foi destravado essa porta, porque Pedro que estava com a chave na mão, de destravar o mundo espiritual para a descida do Espírito Santo sobre os gentios. A palavra de Deus fala que eles todos da casa foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Pedro foi o que abriu a porta para os gentios, para entrar no reino. Mas não foi Pedro que foi pregar para os gentios. Quem foi pregar para os gentios foi Paulo. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem coisas que é você que vai fazer para outro e além. Tem coisas que é você que vai servir como suporte para outro chegar além. Aleluia! Mas não importa. Porque o que importa é o reino de Deus ser expandido. O que importa é o reino de Deus crescer. Porque quando nós trabalhamos com uma visão de qual é o meu propósito dentro do reino, qual é o propósito que eu tenho para cumprir para Jesus, e não meus propósitos, mas o propósito de Deus, eu digo para você que a gente vai alcançar coisas maiores. Amém. Pedro, como abriu o mundo espiritual para a descida do Espírito Santo sobre a vida dos gentios, ele poderia dizer: não, o direito é meu agora de pregar para os gentios. Não! O direito era ele abrir, mas Jesus já estava preparando o pé a Paulo. Jesus já estava preparando Paulo para ele ir mais além. Todos nós temos um propósito a cumprir dentro do reino. Todos nós temos um chamado a cumprir dentro do reino. O que importa é que esse chamado, esse propósito, eu cumpra ele com zelo e com dedicação. A coisa que eu tenho que fazer é aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, fazer com zelo e com dedicação para o reino de Deus. Não importa se um faz um fundamento, o outro vem e edifica sobre aquele fundamento. Quando eu falo disso, eu posso lembrar do pastor Ronald. O pastor Ronald é que deu início a esse ministério. E ele não houve nenhum problema de falar: pastor, dá seguimento, porque para mim não dá mais, dá seguimento. Ele não houve essa inveja dentro dele de dizer: não, vamos fechar a porta, não está dando certo, então acabamos com o ministério. Ele falou: não, estou partindo, mas a obra tem que continuar. A obra tem que ir adiante. Pode chegar um dia, o tempo de eu dizer assim: irmãos, o meu círculo acabou aqui na Suíça, eu preciso ir para outro lugar, pegar outra pessoa e colocar para dar continuidade no ministério. A minha oração, a minha petição, a minha súplica é dizer: Senhor, faça essa pessoa chegar a lugares aonde eu nunca cheguei, faça essa pessoa ir a lugares aonde eu nunca consegui ir, leva essa pessoa além. Esse é o propósito do nosso coração, é expandir o reino de Deus e fazer outros chegar aonde nós conseguimos chegar. Em nome de Jesus, e temos essa precisamos compreender qual é o nosso propósito, irmão.
em Ananias, o qual Jesus disse: Ananias, levanta-te e vai na rua direita, porque lá tem um homem que está cego já 3 dias de jejum e oração. É necessário que tu, Ananias, vá lá. É necessário que tu, Ananias. Não é Pedro, é tu, Ananias, que vai lá para liberar, para destravar isso na vida dele e derramar uma unção sobre ele. É você, Ananias. Aleluia. Ananias se levanta e vai até Paulo. E quando chega ali, ele coloca as mãos sobre a vida de Paulo e ministra sobre a vida de Paulo. E a palavra de Deus diz que caiu escama dos olhos de Paulo. E Paulo foi batizado, cheio do Espírito Santo de Deus. O papel de Ananias acabou ali com Paulo. Guarda, entra na história de Paulo. Às vezes você está sendo um colaborador para alguém chegar mais longe. Você está sendo uma pessoa que está cooperando para essa pessoa ir muito mais além do que você. De repente, mesmo vocês saberem, um exemplo, Rufino aqui está preparando essas crianças para ser grande ministra do louvor. De repente, essas crianças futuramente vai ser mais ousada do que ela. Mas não importa, o importante é que ela chegou aonde ela não conseguiu chegar. Amém, Deus. Nem por isso ela vai perder o seu galardão, porque disse Paulo: aquele que planta não é nada, aquele que rega não é nada, mas é Deus que dá crescimento. Mas aquele que planta e aquele que rega tem o seu galardão, porque o crescimento é o corpo de Jesus. Amém. Aleluia. É o corpo de Cristo que precisa crescer. A palavra de Deus diz que Paulo não ocupará pelo certo tempo. E houve grandes milagres, coisas extraordinárias aconteceu. Mas chegou o momento que Barnabé teve que se separar de Paulo, porque já não dava mais em concordância. Mas o papel de Barnabé tinha sido cumprido. Barnabé tinha doutrinado Paulo, Barnabé tinha ensinado Paulo, Barnabé tinha sido feito um bom acompanhamento na vida de Paulo, e Paulo agora era preciso andar só. Mas veja que a causa dessa briga foi exatamente Marcos, o evangelista Marcos. Porque uma certa feita ele não quis ir com eles, e Paulo guardou aquilo no coração. E quando naquele momento Barnabé pede para que Marcos vá com ele, gerou uma contenda. Ele não aceitou, de uma maneira que eles tiveram que se separar. Paulo ainda era muito, vamos dizer, ainda muito imaturo no crescimento de Cristo, apesar que já realizava grandes coisas. Não entendia que era um propósito de Deus. Quando a gente chega lá no livro de Timóteo, capítulo 2, capítulo 4 de Timóteo, a gente vai ver, 2 Timóteo, capítulo 4, a gente vai ver que Paulo diz assim para Timóteo: traz Marcos, porque Marcos é muito útil para o ministério. Paulo tem um reconhecimento depois de muitos anos, que aquele jovem que lá atrás foi a causa de uma briga, ele diz agora: ele é muito útil para o ministério, é de grande utilidade para esse ministério. Traga ele também, traga ele, porque agora eu preciso dele. Deus, aleluia. A gente comete erro nas nossas caminhadas, a gente comete alguns delitos em nossa caminhada, mas a coisa mais importante é de reconhecer. A coisa mais importante é de ver que errou e tentar tratar aquilo. É mesmo, Deus. Como Paulo também, naquele momento, ele sabe que agiu errado, porque causou uma briga, uma separação, por causa daquele homem que futuramente ia ser de grande ferramenta para o seu ministério. Ia ser de uma arma muito precisa para o seu ministério. E ele diz: não esquece de trazer também Marcos. Aleluia. Porque Marcos é muito útil para o ministério. E no final já da vida de Paulo, Paulo escreve uma passagem que a gente, todos nós conhecemos, que tá, vamos lá ler essa passagem, está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé.
Naquele dia que nós nos apresentarmos diante de Cristo, não importa qual foi o papel que Jesus te colocou na terra para fazer. Se foi para pregar, que naquele dia tu chegue diante de Jesus e diga: Senhor, eu preguei a tua palavra com toda a minha fidelidade à tua palavra. Naquele grande dia, que tu chegar diante do Senhor, que tu possa chegar com o teu papel de evangelista, dizendo: Senhor, eu evangelizei, eu me dediquei ao evangelho, eu completei a minha carreira, eu fiz o meu papel. Paulo está dizendo: acabei minha carreira, combati o bom combate, acabei minha carreira. Ele está orgulhoso daquilo que Deus colocou na mão dele para ele realizar, e ele diz: eu estou indo embora, mas eu cumpri o meu papel, eu cumpri o meu chamado para realizar. Aleluia. Faça com zelo aquilo que Deus te colocou na tua mão. Aleluia. Não te importa nem tem inveja daquele que está aí na lei, não, você apenas é colaboradores. Amém. Não esqueça que o que planta não é nada, o que rega não é nada, mas tudo é de Jesus e tudo é para Jesus. Aleluia. É nessa intenção e nesse pensamento que nós temos que caminhar. Amém. Porque quando nós começarmos a compreender o nosso papel dentro da igreja, a inveja pelos ministérios de outro vai acabar. Desse jeito. A inveja pela igreja do outro também vai acabar. Isso também pode ser para pastores que estão longe ouvindo. Queima. Às vezes a pessoa que tem inveja de outros ministérios está crescendo. Glória a Deus! Vamos orar para que o ministério cresça. Vamos levantar o clamor para que a igreja possa ir muito mais além, mais avançada no reino. Não importa a obra não a minha, é de Cristo Jesus. Não podemos alimentar inveja no coração. Aleluia! Aquela irmã canta melhor do que eu, aquela irmã canta melhor do que eu, aquela pessoa prega melhor do que eu. Eu não quero que o Senhor somente levante pregadores melhor do que eu nessa igreja. O que eu quero é que o Senhor levante pessoas que no momento que ministra a palavra, que haja cura, haja milagre, haja processo. O que eu quero é que pessoas façam coisas mais extraordinárias do que eu já fiz. Que pessoas venham ter revelação, dom de profecia. Nós não podemos ter inveja. O importante é que eu colabore para que aquela pessoa cresça. Aquela pessoa está pregando, eu estou aqui orando. Senhor, usa essa pessoa com profecia. Senhor, usa essa pessoa no dom da revelação. Senhor, usa essa pessoa desse jeito. A voz, mas que a voz penetre no coração daquela outra pessoa que está no coração dura. Senhor, ora. É no momento que nós oramos que nós estamos dizendo: Senhor, usa essa pessoa melhor do que eu. Não é inveja dentro do coração, porque todos nós temos nosso papel dentro do reino. Todos nós temos uma missão a cumprir dentro do reino, que nós podemos entender que não importa que o papel seja pequeno aos olhos dos homens, como essa mulher simplesmente guardou 2 espinhos. 2 espinhos. Uma ação tão pequena, mas tão valorosa diante de Deus. Tão preciosa diante de Deus, que Deus não sabe. Isso tem que ser notificado. Porque nós, seres humanos, nós olhamos somente para as coisas grandes. O que eu quero é as coisas grandes. O que eu quero é fazer coisas extraordinárias e espantosas. Aleluia. Deus fala para mim e para você hoje: você está querendo viver os seus propósitos, não os meus propósitos. É os meus propósitos que você tem que viver.